Fala galera, tudo bom? Legal estar com vocês mais uma vez. Tudo tranquilo aí? Espero que você, seus pais, seus familiares estejam tudo bem. Cientes que com certeza esse momento vai passar. Vocês estão se cuidando bem, estão fazendo tranquilamente a higiene, a alimentação e com certeza dando recado, né? Através das atividades que estão sendo postadas aqui na plataforma. Tá bem? Eu vou responder para vocês as perguntas do vídeo que eu mandei anteriormente para vocês, né, na última aula, que fala sobre a reprodução das briófitas, pteridófitas e gimnospermas, né? E também esse vídeo ele estava conversando também com o capítulo 1, que é o capítulo que a gente está trabalhando do livro, que é a reprodução, os tipos de reprodução, tá ok? Então, assim, a primeira pergunta eu pedi para vocês pesquisar. Até vou convidar vocês a observarem aqui, ó, tá? Ela pergunta o seguinte, tá? Vou aproximar bem ali para vocês verificarem. É o seguinte, ela pergunta: como é chamado o órgão reprodutor masculino e feminino nas plantas e como ocorre a fecundação? Então aqui, ó, o órgão reprodutor masculino é o androceu, o feminino é o gineceu. E o que acontece? Essa produção, como acontece essa reprodução, melhor dizendo, né? O gineceu é composto pelo ovário. Este ovário, ele tem células sexuais. Então, quando os grãos de pólen, né, chegam ao óvulo, eles vão, né, de certa forma, atingir o gineceu, chegar ao óvulo e aí vai ocorrer a fecundação. Tá? Então, uma resposta bem didática, bem simples, né? Com certeza vocês ao pesquisarem encontraram algo nesse sentido. Tá bom? Agora, o seguinte, a pergunta número 2 é sobre a reprodução das briófitas e ela gera dois tipos de gerações e quais as características delas. Então ela gera o gametófito e o esporófito. O gametófito, gente, ele é responsável pelos gametas. Esses gametas, o que acontece? Ele tem uma fase duradoura e existe o gameta masculino e feminino. Esses gametas, eles formam indivíduos haploides, ou seja, com um par de cromossomos. Já o esporófito, o que acontece? Ele tem uma fase mais temporária. Ele vai produzir os esporos, que depois, ao longo desse diálogo que eu estou tendo com vocês aí, nas perguntas que foram feitas anteriormente, tem algo relacionado aos esporos. Então, eles vão formar os esporos, e esse esporo ele vai formar um indivíduo diploide, ou seja, um indivíduo com dois conjuntos de cromossomos. A próxima pergunta, eu até estou sendo, como eu falei para vocês, bem sucinto, né, devido à questão do aparelho, que é um aparelho que a gente sabe que tem as suas limitações, e eu não vou fazer edição nenhuma desse diálogo que a gente está tendo, ok? A próxima pergunta, ela fala sobre o que é o processo de alternância de geração. Então, esse processo de alternância é um tipo de reprodução que envolve duas fases. Uma fase com gameta, ou seja, uma fase sexuada, e uma fase sem gametas, que é a fase assexuada, tá ok? Eu vou chamar vocês bem para mais pertinho um pouquinho aqui de mim, porque nós vamos, mais uma vez, para responder as outras perguntas, buscar um recurso didático aqui, entendeu? Porque a pergunta número 4, ela pergunta o seguinte, tá? Como são chamados os gametófitos masculino e femininos na reprodução das briófitas e pteridófitas e como eles são gerados? Então, o gameta masculino é o anterozoide, o feminino é o osfera. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí, entendeu? Então, para que ocorra esse encontro, é necessário que os anterozoides, eles nadem até a superfície do prótalo, tá ok? Aí o prótalo, ele vai para o órgão reprodutor feminino, né, que é o gameta feminino, que é a osfera. Depois, o que acontece? Na osfera, ó, a gente está vendo aqui os gametas, ó, eles vão se juntarem, né, e vão formar
um zigoto diploide. Então, nesse processo todo, gente, a gente vê que acontece o quê? É gerado, melhor dizendo, o esporófito, né? Esse esporófito, ele vai originar os esporos, que nas suas extremidades vai ter uma cápsula, essa cápsula vai se romper, né? E, como eu falei, vai ser gerado o esporo. E esse esporo, ao ser liberado, ele vai originar os gametófitos, melhor dizendo, né? Masculino e feminino. A próxima pergunta, nós vamos aproveitar também esse mesmo recurso, entendeu? E tá aqui mesmo. Pergunta seguinte: como os soros são formados e que característica os identificam em uma planta? Então aqui a gente está tendo como exemplo, né, um esquema de reprodução de uma samambaia, tá ok? Então essa planta ela vai produzir os esporos, tá ok? Dentro dos esporogênios. Dentro dos esporogênios é que vai se formar os soros, tá? Aqui, ó, a gente está procurando identificar um pouquinho os soros, eles são muito pequenos, tem aí em torno de 1 milímetro a 3 milímetros. A gente sabe que 1 milímetro é 1 centímetro dividido por 10, então eles são muito pequenos para a gente observar ele a olho nu. Então eles têm 1 milímetro ou de 1 a 3 milímetros de diâmetro. Só para lembrar para vocês, um diâmetro, estou pegando aqui, ó, o diâmetro é isso aqui, ó, tá? Cruza uma extremidade a outra. Bom, aproveitando ainda essa mesma imagem, a próxima pergunta é uma pergunta que já foi respondida. Como o zigoto é formado? Então a gente já disse, né, que o protalo ele fica coberto pela água, tá ok? Ou a água da chuva ou pelo orvalho. O anterozoide ele vai nadar até o protalo, a superfície dele, e vai se unir o gameta feminino, que é a oosfera. Dessa união vai ser gerado o zigoto. A próxima pergunta está relacionada ao protalo, está aqui ele, ó, tá? O que é o protalo e qual a sua função? Então o protalo, como a gente observa aqui, ó, ele tem uma característica primordial que ele parece um coração. E ele vai produzir os gametas masculinos e femininos. Tá ok? A outra pergunta, ela fala sobre a reprodução das gimnospermas. Vamos ver aqui. Então aqui nós temos, só para vocês terem uma ideia, uma araucária, né, que é mais conhecido como pinheiro do Paraná, é uma gimnosperma, e ela pergunta o seguinte: por que elas são plantas dioicas? Elas são plantas dioicas porque elas possuem sexos separados, tá? Ainda dentro da questão das gimnospermas, pergunta como é o esporangênio. A boca vai colando aqui, gente, então a gente tem que procurar pronunciar bonitinho. Então, como é o esporangênio nas gimnospermas e o que eles formam? Então são dois tipos, é o megaesporangênio, tá? Que forma o gameta feminino, e o microesporangênio, que forma, né, os esporos haploides, que contém o gameta masculino. Depois, tá ok? Vamos ver uma outra imagem aqui, ó, que é a pergunta número 8. O que é uma polinização anemófila? Então, nós temos aqui, ó, os grãos de pólen, a polinização. Essa polinização, anemófila, é uma polinização gerada, ocasionada pela ação dos ventos. Aproveitando aqui também a estrutura que nós temos aqui visual, pergunta o seguinte: qual é a função do tubo polínico? Então aqui nós temos o tubo polínico. Então o que acontece? Os grãos de pólen, eles vão formar o tubo, esse vai crescer e vai se aprofundar na estrutura reprodutora feminina, que é a oosfera. Então ele vai levar os gametas masculinos até a oosfera, proporcionando assim o desenvolvimento. E por último,
né? Vamos voltar lá para uma figura conhecida, que nós já vimos aqui, que é a araucária. Pergunta o seguinte: como é conhecido o estróbilo? O que é o estróbilo? O estróbilo é como se fosse um conezinho, entendeu? Se a gente pudesse ampliar essa imagem aqui, nós vamos ver que isso aqui parece pequenos cones. Então, na araucária, como é conhecido o estróbilo feminino? Ele é conhecido como, tá aqui, ó, pinha. Tá, pessoal? Então, uma pequena recapitulação do conteúdo que a gente viu anteriormente, né? Vocês têm uma nova tarefa, que é, de certa forma, também uma recapitulação do capítulo 1, tá? Onde vocês vão realizar, né, aplicar os conhecimentos de vocês nas atividades propostas na página 41 e 42, ou 42 e 43, se não me falha a memória. E é isso aí, gente, tá? Nós estamos vivendo uma fase onde a gente precisa ter muita perseverança, determinação, para saber dar as respostas, né, a esse momento diferente que a gente está vivendo, mas com certeza, né, como disse lá o Thomas Edison, a nossa vida é 99% de transpiração e 1% de inspiração. E também, citando um outro autor, que é o Thomas Monson, ele diz o seguinte: persista em sua tarefa até completá-la. Poucos começam, poucos terminam. Ou melhor, muitos começam, poucos terminam. Honra, posição e louvor virão para quem perseverar. Persista em sua tarefa e sorria, pois do trabalho e do sorriso surgirão depois de algum tempo as vitórias da vida. Tudo vai dar certo, tá ok? Abração para vocês aí, fiquem na paz.